participar. E eu vou passar a palavra agora para o senhor Jefferson de Oliveira Gomes. Ele é diretor de inovação de tecnologia do Senai em Brasília. Então, você pode se apresentar, fique à vontade, Jefferson, para fazer sua apresentação, e Olá. Convido a todos do palestra do debate anterior para ficarem e desfrutar um pouco dessa apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Eu tive a oportunidade de assistir a apresentação da Suzana e a apresentação do Gabriel, duas excelentes apresentações, aprendi muito com os dois. E, bom, eu sou Jefferson Gomes, eu sou professor do ITA, lá em São José dos Campos, e estou diretor de Tecnologia e Inovação da Confederação Nacional da Indústria, no qual eu coordeno as atividades relacionadas ao Senai e ao IEL, nesta área específica. E o que eu venho conversar com vocês nos próximos minutos é uma tentativa de juntar, aproveitando essas duas apresentações, de juntar tudo isso que foi mostrado e, consequentemente, as nossas ações. Nós partimos na CNI de um bloco bem simples. Como nós somos indústria produz bens. Bens são consumidos. A lógica de desenvolvimento de PIB, ela acontece logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Não enxerga crescimento de PIB, ninguém na sociedade consegue entender se aquele país está indo bem, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, Cecília, quando os países que têm PIB maior são países onde a complexidade econômica é maior. Complexidade econômica é onde você tem um acréscimo da aplicação de determinados tipos de produtos, como a própria Suzana colocou, plástico, vidro e metal, como devices, né? E agora no mundo digital especificamente, todos eles conectados. Nossa sociedade ser mais evoluída quanto mais você vende esses produtos. E é essa a discussão que a gente tem que colocar no nosso lado como indústria. Como é que eu consigo fazer com que estes produtos cheguem à sociedade de uma forma mais racional? E aí vão alguns detalhes, 4 slides que eu passo agora primeiro na frente, que é esse slide primeiro, que para a gente é fundamental, que é o entendimento da sociedade contemporânea, e não a sociedade de 30, 40 anos atrás, onde o coletivo ele era, por incrível que pareça, mais forte em termos de produção de produtos. Você pode reparar nessa figura à sua esquerda, nesse gráfico à sua esquerda, que o ano de 2020, que para a gente, nossos humanos contemporâneos, o ano de 2020 é o ano da Covid. Para o futuro, classicamente, esse número será tão importante quanto o ano de uma peste, especificamente. O ano 2020 foi o primeiro ano onde o número de pessoas com mais de 65 anos foi igual ou semelhante, ou um pouco maior que o número de pessoas com menos de 5 anos. Isso é muito novo na nossa história. Isso é extremamente novo na nossa história. Um outro fator importante, que é o gráfico lidado à sua direita, é que a taxa de natalidade no planeta, apesar de nós chegarmos a 9 bilhões de habitantes em 2030 é alguma coisinha, a taxa de natalidade no nosso planeta diminui drasticamente. A taxa de natalidade no país é de 1,8. No nosso país, 1,8. Significa dizer que em 2 seres humanos brasileiros não fazem 2 seres humanos. Então, significa que cada dia passa caindo o número de gente jovem na nossa sociedade. Esse número de gente jovem na nossa sociedade faz com que, por exemplo, eu tenho uma filha de 25 anos, a expectativa de vida dela é de 120 anos. A expectativa aqui na cidade, na Zona Oeste, eu estou agora na Zona Oeste de São Paulo, a expectativa de vida aqui na Zona Oeste de São Paulo hoje é de 83 anos. Se eu andar 13 quilômetros, 14 quilômetros lá para a Zona Leste, eu chego em 67 anos de idade. O que é interessante dizer que mesmo que eu vá na Zona Leste com 67 anos de idade, a expectativa de vida do brasileiro em 1955 era de 55 anos de idade.
Significa dizer, de uma maneira bem simples, olhando para os perfis de consumidores, se até 1970 nós tínhamos 3, 4 perfis de consumidor numa única pessoa, quando você chega a idades tão longevas, o teu número, a tua percepção numa mesma pessoa de pessoa de consumo é em torno de 8 padrões distintos de consumo. Então, de uma maneira bem simples, a individualidade percebida é muito notória, muito notória. E cada vez que passa, inclusive é importante dizer que é até utilizado, nós utilizamos para desenvolvimento de produtos, para quem trabalha com desenvolvimento de produto, trabalha justamente as características dessa variação de idade, as características para os tipos de produtos. Então, é muito evidente que se a gente está falando de sociedade com maior longevidade, significa dizer que nós vamos desenvolver cada vez que passa, maior respeito ao contraditório e à diversidade. Isso você pode achar que não, mas necessariamente, se você olhar para 20, 30 anos para trás, nós estamos melhores em termos de atendimento a esses preceitos. E isso, para quem trabalha com desenvolvimento de produtos, significa que você aumenta a quantidade de produtos fabricados, mas numa lógica de produção em massa muito customizada. Então, você tem a presença de desenvolvimentos de produtos cada vez maior. Cada vez maior. Antigamente, você comprava 3 automóveis. Hoje, você decide 3 tipos de automóveis. Hoje, você decide que tipo de automóvel você quer ou que tipo de mobilidade você se adequa. Isso vai cada dia que passa. Está aí a Embraer agora desenvolvendo o eVTOL, que é mobilidade urbana, não mais com automóvel que anda no chão, mas mobilidade urbana andando com automóveis que voam num espaço pré-definido, com pessoas. Poxa, se a gente entender que isso tudo é feito com produtos à base de metal, vidro e polímero, e o polímero, e se você olhar para qualquer elemento da natureza, eu estou aqui olhando para 23 de maio, vejo algumas árvores aqui na 23 de maio, na descida da 23 de maio. Esse elemento foi construído a temperatura ambiente, não tem um raio, não tem um chanfro nesse elemento construído, e é muito interessante de ver que todas as equações que são colocadas são equações parametrizadas, e ele consegue a temperatura ambiente segurar uma reestrutura com lignina, celulose e hemicelulose fortíssima. Qualquer produto que nós fabricamos, o plástico, qualquer polímero que você fabrica, você precisa de mais de 200 graus Celsius. Qualquer metal que você fabrica ou recicla, você vai precisar de mais de 1000 graus Celsius, inclusive alumínio, inclusive os outros elementos mais leves em sua estrutura, porque você tem muita oxidação e você precisa passar dos 1000 graus Celsius. Qualquer vidro que você produz, seja para semicondutor, cerâmico para semicondutor, seja para vidro, para fabricação de um simples copo, mais de 1500 graus Celsius. Em termos práticos, esse crescimento populacional e essa variação de produtos não vai diminuir o consumo. Então, é nosso ponto claro que o consumo continuará sendo efetivamente o que é o representante do crescimento das populações, das nações. E aí é que entra o grande desafio. Além disso, todos nós recebemos, todo mundo que tenha mais de 40 anos de idade não é nativo digital. E todos nós recebemos, nesses últimos tempos, uma enxurrada de informações a respeito do mundo digital. Isso do mundo digital atuando diretamente no mundo real, seja para desenvolvimento de produtos, seja para controle de atuações. E no caso específico, eu faço parte do Fórum Econômico Mundial desde 2015, eu trabalho em alguns. Todos os anos nós temos projetos em desenvolvimento com outros países. E desde lá, desde aquela época, nós temos analisado o fenômeno da transformação digital no desenvolvimento das coisas. Não a transformação digital por si, o Facebook, sabe? Estou falando no desenvolvimento dos produtos, na concepção das nossas, tanto para a produção de produtos no dia a dia, quanto para o desenvolvimento dos produtos que vão para o consumidor final. E a gente tem visto um número aterrorizante
75% de todas as aplicações digitais no mundo, Gabriel, 75% dos produtos, dos projetos desenvolvidos, eles falharam. 75% falharam. E quando você olha o motivo da falha, obviamente, o acesso à utilização correta de tecnologia é muito baixo. Quando você vê os hypes de tecnologias, a quantidade de tecnologias que vem em cima das tecnologias que estão agora, eu sou mais da área de projetos, então eu trabalho com inteligência artificial. Somente na área de inteligência artificial, nós temos hoje para usar no dia a dia, para monitoramento, controle, a melhoria de qualidade, a gente tem aproximadamente 7, 8 algoritmos que são utilizados. Se você for olhar esses algoritmos, eles não existiam há 3 anos. Se você for olhar agora os algoritmos produzidos, que virão nos próximos 3 anos, a gente tem cerca de 30 algoritmos. Significa dizer que daqui a 3 anos nós teremos 35 algoritmos que não existiam há 6 anos. Então, isso é uma avalanche que causa uma ansiedade imensa nessa sociedade. Mas o fato é que nós não temos. Então, os projetos falham porque as pessoas não estão estudadas, não estão preparadas, não estão formadas e reformadas para atender essas solicitações. Uma outra característica que nós medimos é que as questões relacionadas à gestão, a nossa gestão, ela é consolidada em cima da gestão do século XX, Lean, reengenharia, processos de controle, monitoramento. Bom, as metodologias ágeis, elas que estão fazendo todas as diferenças específicas. Então, a aplicação de metodologias ágeis para a gestão, e quando a gente fala de projetos ESG, que são compostos por multi-stakeholders, não por Estado, não somente por academia, não somente por empresas, mas fundamentalmente mapeados pelo terceiro setor. Eu vou dar alguns exemplos que a gente está trabalhando aqui na CNI com... Vocês estão me escutando, Cecília? Você me escuta, Cecília? É que apareceu aqui. Sim, que minha internet porque teve uma flutuação de internet, mas estamos escutando oscilação perfeitamente. Obrigada. Tá. Então, esta questão específica para a gente, ela é importante, a questão da não alcance. O terceiro ponto final, que é o C-Level. O C-Level, hoje, no mundo, tem de 45 a 55 anos. E esse C-Level não é nativo digital, e tem passado por isso. Então, a gente está com um processo de transição de sociedade. Então, soma-se, então, a avaliação do modelo dos negócios, é uma coisa complexa. Aí você chega com as questões relativas aos desenvolvimentos dos 17 ODS. E daí, quando a gente chega ao desenvolvimento do ODS, fica claro e evidente que se nós seremos pessoas melhores, né? Eu creio. Existe alguma dúvida que, se os seres humanos conseguirem chegar a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós poderemos dizer que seremos pessoas melhores. Acontece que todo o princípio, Cecília, dos ODS estão baseados no consumo. Todos eles, no consumo. Você trazer mais gente à justiça que nós encaramos como social, que é a justiça do consumo. Deu uma congelada agora, Jefferson. Melhor mandar um chat para ele. Sim, agora está melhor. Deu uma congelada. Eu então, aproveitei e coloquei... Eu vou desligar meu vídeo. Tá. Eu aproveitei e coloquei o Eve Air Mobility da Embraer, que você mencionou. Ah, tá bom. Seremos pessoas melhores, não tenha dúvida nenhuma, mas nosso modelo está baseado em consumo dos ODS, inclusive. Significa dizer que a gente trouxe mais pessoas que estavam na vulnerabilidade social para ambientes como nós trabalhávamos antes. Gostaríamos que eles participassem.
Bom, se nós fizermos isso, nós vamos precisar de mais 50% de energia, 40% de água e 40% de alimento. É esse o nosso desafio, é esse o nosso exercício. A gente precisa trazer um ambiente industrial que não polua tanto, que não polua na questão de energia, aí vem energias renováveis, porque, quando eu falo isso, é sério, para você produzir aço, você precisa de muito carvão. Então, você tem que mudar a matriz para a produção de aço para carvão. Você tem que mudar a matriz da produção de cimento, que são grandes poluidores, grandes elementos. E aí vai longe, tá? Na produção a gente pode ir nessa conversa, mas não vem ao caso aqui agora. E é importante que, quando a gente fala desses números, é numa sociedade que realmente não presta atenção em questões básicas. Por exemplo, eu sou de um estado, eu moro em São José dos Campos e Brasília, mas eu sou natural de um estado chamado Santa Catarina. E quando eu falo Santa Catarina, as pessoas falam, nossa, é um estado mais arrumado, né? Mais arrumado. 6% com saneamento básico é o estado de Santa Catarina. Então, basicamente, isso aqui são números novos no Brasil por falta de água. 3 mil mortes, 2,3 bilhões de pessoas sem banheiro no mundo, 800 crianças mortas por dia por problemas de água. Então, perceba que, quando a gente vai tratar desses assuntos, é importante que o nosso papel esteja bem estruturado, para a gente não, aí sim, para mim, não cometer o tal do greenwashing, que para mim são projetos, são produtos, são eventos que não geram escala, que não geram perenidade e que não geram sustentabilidade. Para mim é bem simples para verificar se é greenwashing. Aquilo que você fez, ele é escalável? Aquilo que você fez vai durar durante o tempo? Aquilo que você fez é sustentável no sentido da palavra, como colocada pela professora anteriormente? Então, isso numa sociedade mais velha, que vai ter problemas de doenças crônicas, isso numa sociedade que todos os vírus, e aí vai uma questão forte da bioeconomia, nós conhecemos, a professora da área de química, nós conhecemos o que, professor, algo por volta de 90. O áudio está falhando, a gente não entendeu se pudesse repetir um pouquinho a sua fala, essa última fala sobre... Você estava comentando agora, por favor? Eu vou fazer o seguinte, professora. Bom, eu vou escutar? A me escutar? Agora sim. É uma pena pensei que essa internet do hotel era boa. Mas o fato é que, somado a tudo que foi dito, é num mundo pós-Covid, onde a gente percebe uma sociedade mais velha, com doenças crônicas iminentes ao longo do tempo, que vai modificar completamente a força de trabalho, e numa sociedade onde todas as antigas doenças retornam. E se você perceber, as nossas soluções, elas são a partir da biotecnologia. Portanto, muda a matriz de conhecimento, muda a necessidade da matriz de conhecimento. Nossa matriz é na área química e não na área biotech. O mundo foi salvo pela química. Quando começou a Revolução Industrial, nós tínhamos 800 milhões de habitantes. Hoje nós temos 9 milhões. Por causa de quê? Por causa da química. A química fez os alimentos durarem mais tempo. A química trouxe os remédios. A gente está entrando numa outra era. E essa era é a era de desenvolvimento de novos produtos. Isso posto, a Confederação Nacional da Indústria, desde a COP16 em Glasgow, eu represento, eu trabalho nas COPs para a CNI, nesse caso. Nós fizemos um pacto com a aplicação de 4 eixos temáticos, com 16 ações para serem feitas, desde transição energética, passando por economia circular, as questões relativas também ao mercado de carbono e à conservação de biomas. Então, a Confederação Nacional da Indústria, ela pactuou na COP26, e ano passado a gente já começou a mostrar projetos escaláveis
perenes e sustentáveis, não são projetos, são programas. E o que eu vou mostrar para vocês agora nos próximos slides são algumas dessas ações que a gente tem feito. Essa figura ela é baseada numa métrica nossa, numa missão nossa. Nossa inovação é orientada, a missão é trabalhar no alcance da neutralidade de carbono até 2050. Usando a nossa glocalização, e aí é muito importante, a glocalização, não são soluções, pegar soluções globais e aplicá-las aqui simplesmente, não. Verificar no bioma Amazônia como é que é a geração de energia renovável, no bioma Cerrado, como é que é a geração de energia. São coisas distintas, são mundos distintos. Né? A questão relativa, os nossos compromissos são de desenvolvimento sustentáveis e cadeia de valor. Nós temos grande parte do dinheiro de ESG fluindo, vindo de fundos de investimentos e também liderado por grandes corporações, mas 98% das nossas empresas são de médio e pequeno porte, então você tem que trabalhar com essas empresas na cadeia de valor, senão não vai adiantar. Desenvolvimento de sociedade, resiliência e programas utilizando a biodiversidade e regeneração da nossa biodiversidade. Então, para isso, a gente definiu 5 áreas específicas: fomento à economia circular, como o professor apresentou, acelerar a transformação digital, que para a gente é fundamental, desenvolvimento de transição energética, biotecnologia e a área específica de saúde. Isso posto, o que nós percebemos, Cecília? Nós percebemos, nós temos uma plataforma que ela é auditável. Isso é muito importante para quando você tem que trabalhar com compliance. Então, as empresas podem entrar nessa plataforma e submeter seus projetos ligados a ESG. E o que a gente percebeu foi o seguinte: essa plataforma ela funciona para uma política de engajamento, uma plataforma específica com uma política de engajamento, em que ela tem que ter uma missão muito clara e muito delineada. Por exemplo, na Feira de Hannover, agora, mês que vem, nós apresentaremos 3 desafios claros. Como é que a gente consegue retirar 8 bilhões de reais em óleo diesel da Amazônia fora Manaus? E quando você te retira 8 bilhões de reais ano de óleo diesel, significa dizer que você muda uma plataforma tecnológica, mas você interfere diretamente no território. Então, como é que você consegue trabalhar com as comunidades para isso? Como é que a gente consegue também, uma outra missão, como é que a gente consegue aumentar o conjunto de produtos da biodiversidade brasileira, desde a parte inicial para a geração de energia, como a professora colocou, mas também para desenvolvimento de bioinsumos e também para desenvolvimento de bioprodutos, como cosméticos. Por exemplo, nós fizemos um trabalho no Cerrado com empresas que trabalhavam com produtores de pimenta biquinho, por exemplo, de pimenta biquinho, Cecília, junto com produtores de cosméticos, e o quilo da pimenta biquinho vale R$50. Com apoio das nossas estruturas e plantas piloto, os desenvolvedores de pequenos cosméticos, junto com pesquisadores, desenvolveram, por exemplo, um creme de pimenta biquinho, a base de pimenta biquinho, para antirrugas. Esse prêmio ganhou 4 prêmios internacionais já. Ele vale $3.000 o quilo. R$50 o quilo, que vale $3.000. A gente tem a maior biodiversidade, desde produtos mais simples que você possa usar para cosméticos até produtos mais complexos que você possa utilizar para o mundo de fármacos. Ele tem que ser utilizado, ele tem que ser estudado. Então, como é que você consegue montar grupos de trabalho assim? Você tem 2 vertentes. Uma vertente tradicional, que é você buscar os fundos não reembolsáveis, com o Estado, por exemplo, mas isso é pouco. Ou buscar os capitais existentes a partir de missões ESG. Ano passado foi R$1 bilhão que a gente trouxe em programas de ESG para a aplicação de setores. E agora eu vou explicar para vocês alguns exemplos clássicos de tudo o que a gente fez. Um caso prático é a área específica de biotecnologia. Esse é um caso bem evidente aqui da Suzano, principal empresa produtora de celulose e hemicelulose do planeta.
a Suzano utilizou a nossa plataforma e fez um aporte inicial de 12 milhões de reais. Ela botou também um budget de 140 milhões de reais, de dólares em Venture Capital, e abriu a primeira chamada com 10 milhões de dólares em Venture Capital. 12 milhões para a pesquisa, e a sacada era a seguinte: como é que a Suzano pode entrar em mercados de trabalho, em mercados em que ela não faz parte? Então, ela abriu 2 tipos de chamada. Uma chamada para fazer a indústria, a agricultura 4.0, para monitoramento de todas as suas respectivas florestas, toda a gestão florestal, desde a utilização de nanosatélites até a utilização de sensores. E ela abre essa chamada para que startups e pequenas empresas participem com ela, junto com ICTs, com Centro de Ciência e Tecnologia, não somente do SENAI, do Brasil todo. A professora é lá da Federal do Rio de Janeiro. Nós temos lá no campus da Federal do Rio de Janeiro o Instituto de Biosintética, que trabalha diretamente com a Federal do Rio de Janeiro na produção agora. Tem um programa lá de produção de medicamentos a partir de algas da Baía de Guanabara, em planta piloto, que está acontecendo lá com a Federal do Rio de Janeiro. Nesse caso, a empresa abriu para a utilização, para o caso dela, o caso de interesse especificamente dela. E uma outra vertente que ela abriu é utilizar a lignina que ela joga fora, mas para a produção de alimentos e para a produção de tecidos. Sim, lignina para a produção de alimentos e para a produção de tecidos. Ou seja, é a empresa entrando. Ela recebeu 99 projetos submetidos. Ela apoiou 27. Esse aporte, que era de 12, já está em mais de 30 milhões. Só que ela não divulga, obviamente, quais foram os projetos. Obviamente não, ela não divulga quais são os projetos que ela aprovou, com quais instituições de ensino ela aprovou. Mas percebe que isso aqui é uma relação pura de desenvolvimento conjunto, porque quando você for produzir esses produtos, vai alterar as questões de infraestrutura, altera a formação de pessoas, altera a possibilidade de geração de novos negócios e, consequentemente, terá influência direta sobre regulações e legislações lá pela frente. Um outro programa que a gente percebeu que valeria a pena fazer era a questão relacionada à transição energética. Só para vocês saberem, o Brasil tem 200 gigawatts de potência instalada para a geração de energia. Se você pegar só o interior do Nordeste brasileiro, com a questão de produção de potência disponível para a geração de energia eólica, a gente chega a aproximadamente 900 gigawatts. Se pegar o litoral brasileiro, do sul do Maranhão até o norte do Rio Grande do Norte, você tem aproximadamente 1.200 gigawatts de potência. Com detalhe, a profundidade do mar nessa região é de 60 a 100 metros. A mesma distância no Japão é de 3,5 km de profundidade. Quando você pega a caatinga brasileira e pega o potencial de potencial de energia solar, a gente chega em 28 mil gigawatts. O Brasil utiliza 200 gigawatts. Se a gente pegasse toda essa energia e, por mais que a gente fizesse aplicação em eletrolisadores, que é basicamente utilizar a energia mais água e tirar hidrogênio, seja para a produção de fertilizantes, seja para a produção de energia, mesmo assim, utilizando a baixa eficiência de processo tecnológico, o Brasil facilmente entra no cenário como uma nova Arábia Saudita, só que daí em produção sustentável de energia. Estrategicamente, o mundo tem olhado para a gente. Para vocês terem uma ideia, a nossa energia hoje no Brasil custa em torno de 27 euros o megawatt-hora, enquanto que na Europa, na Alemanha, em torno de 200, quase 300 euros, e na Espanha, que é o mais barato de todos, algo por volta de 80 euros. Se eles fizerem todos os projetos que eles querem, eles máximos vão ficar por 50 euros na Espanha, o preço do megawatt-hora. E o Brasil, se utilizar mais energia, vai ficar mais caro, se a nossa indústria crescesse. Nós chegaríamos a um custo de 30 e poucos, 37, 36 euros o megawatt-hora.
Significa que o Brasil é muito forte na geração de energias renováveis, muito forte. E nessa pegada, os chineses da CTG entraram numa prospecção e a Eletronorte também entrou noutra prospecção. Uma prospecção da CTG foi de hidrogênio para exportação para a Europa. E ela aprovou 8 projetos. Desses 8 projetos, 7 estão andando. Só que com uma característica interessantíssima, que é o que a gente chama de serendipity de projetos relacionados com multi-stakeholders. Porque aqui você tem academia, aqui você tem startup, aqui você tem pequena empresa, você tem média empresa, também grandes empresas trabalhando para desenvolvimento de tecnologias, seja para produção de hidrogênio, seja para produção de energia eólica, produção de energia solar, para armazenamento de hidrogênio, conversão de amônia para amônia e exportação dentro de navios. O Porto de Suape abriu uma área de 2 hectares para instalarmos desenvolvimentos de pilotos. Lembre-se, pilotos devem ser escaláveis, devem ser sustentáveis e devem ser perenes. Então, os projetos só são pilotos se nascerem assim. E esses pilotos são embarcados em containers para se testar depois em escala a infraestrutura. Esse é um dos projetos que a gente vai vender agora na Feira de Hannover. Também agora daqui a 3 semanas, para atração de mais projetos de pesquisas junto com empresas estrangeiras e brasileiras dentro desse processo. Aqui tem uma parceria junto com a Sociedade Fraunhofer e com o Instituto Karlsruhe de Tecnologia. Aqui é muito interessante que mostra essa questão de multiambientes, com várias ICTs de vários lugares do Brasil, com várias empresas de vários lugares do Brasil, sendo mantidos por uma grande corporação da área de energia. Quando você entra para o projeto da Eletronorte, só para a área próxima de Manaus, a gente chega ao programa específico da usina de Balbina. Na usina de Balbina, a utilização é um pouco distinta, porque se quer o hidrogênio para ser utilizado lá no local. Não sei se vocês sabem como é que se faz a mobilidade no meio da Amazônia. Ela não é a mobilidade que a gente utiliza, geralmente é por rios. Os postos de gasolina e de diesel estão nos rios. Os barcos são movidos a diesel. Vocês têm ideia da quantidade de sujeira que é colocada? Vocês têm ideia da quantidade, a energia produzida a diesel. Então, a gente tem urgentemente, se quiser fazer alguma coisa, a gente tem que urgentemente mudar as matrizes relacionadas à energia nessa região. E aí vocês veem embaixo várias empresas já participando, universidades, institutos de ciência e tecnologia, que a gente fez um hub no porto, na usina de Balbina, somente para desenvolvimento de projetos tecnológicos. Aí tem eletrolisadores, desenvolvimento de energia solar, energia eólica, e assim vai, um monte de atividades com extrativistas, com as comunidades, porque se você vai mudar a lógica, você tem que desenvolver a comunidade. Aqui um outro programa que a gente vem desenvolvendo junto com essa é a década do oceano e com os noruegueses, que são grandes produtores de petróleo, e com os alemães, nós abrimos uma chamada de 20 milhões de euros, e nesse caso, para também a mesma coisa, várias instituições de pesquisas junto com empresas, sempre tem que ter uma instituição de pesquisa em uma empresa. A gente só trabalha, como a gente acredita que missões são tecnologias aplicadas, ciência é para antes disso, ciência é para antes disso. As missões elas têm que gerar trabalhos dentro das comunidades. A palavrinha dos 3 pilares da universidade, do qual eu faço parte lá no ITA, que a gente diz pesquisa, ensino e extensão, o mais forte nesse processo, Cecília, é extensão. É extensão. Então, o objetivo é fazer com que a gente consiga reunir o máximo possível de pessoas envolvidas com isso. Só que o oceano é muito grande, como o próprio nome fala. E para isso a gente trouxe a Luísa Schurman para fazer uma integração do terceiro setor, no programa Vozes do Oceano, né? Então a gente está tentando maximizar a participação do terceiro setor nisso, porque senão ficamos perdidos. A ideia é trabalhar em economia circular com detritos oceânicos, bioeconomia na área de biodiversidade oceânica, na área de transição energética offshore, e na área de digitalização dos oceanos, digital twins. Tem muita coisa relacionada a isso. Está me escutando
escutando, Cecília? Deu uma pequena falha. Vou aproveitar só colocar uma pergunta que talvez esteja relacionada com o que você acabou de falar sobre essa parte de projeto piloto ser escalável em contraponto com a demanda de baixo consumo, se isso não seria contraditório ou não, quando está falando de projetos e tal. Eu não entendi a demanda de baixo consumo, mas a questão básica, a questão básica é que se a gente tem que aumentar em 50% a quantidade de disponibilidade energética, não vai ser queimando que a gente vai fazer isso. A gente tem que buscar outras fontes. E as nossas fontes locais, ou seja, não faz... Tudo bem, para o alemão pode fazer muito sentido a tal da energia nuclear, no caso deles, não estão em fase, não estão em banda de terremotos, eles, enfim, você pode entrar na discussão que eles quiserem, mas não se aplica aqui. Nesse caso prático, a gente tem tanto sol, tanto vento e com capacidade de engenharia de tal sorte, hoje em dia, que consegue escalar isso, e quando eu falo escalar, é escalar para nós, há 10 anos, se você for pegar o mapa de energia no Brasil, há 10 anos, o crescimento da nossa geração de energia foi por geração eólica e geração solar, gente. A gente aumentou em 15% a capacidade de geração por geração eólica e solar. Então, isso é uma realidade. Uma realidade. Então, se você observar que esse tipo de geração de energia ela é instável, e se você conseguir, com a abundância que a gente tem, e amplificando essas questões, produzir energias que são estáveis, e aqui o caso que a professora colocou sobre baterias, reparem nessa figura a quantidade dos projetos pilotos, tá? Tudo é projeto piloto, mas reparem nessa figura a quantidade de empresas que hoje fazem parte da missão baterias, fabricação sustentável de baterias. Ou seja, desde a matéria-prima, como a professora colocou, passando por o processo de fabricação, tanto das camadas específicas, fabricação das camada, layer by layer, a fabricação das células por si só, até o downstream, que é o processo de retorno. A gente tem aqui um caso prático da fundição Tupi com a BMW, em que eles estão trabalhando na reciclagem de baterias. Eles estão montando uma planta no Curitiba, e a cidade de Curitiba não é qualquer cidade, super conectada com a questão da simbiose, como a professora colocou, e eles estão montando lá um projeto piloto de uma planta para a produção de baterias totalmente recicladas, de produtos reciclados. Então, poxa vida, quando se pensa essa questão de piloto, é nesse escopo, entende? Não vai ser em grande produção. A gente tem 20%, o Brasil produz 20% dos minérios utilizados nas baterias. Nós não estamos nem em 30º, 28º, dizem os especialistas, ou 30º, na capacidade, na complexidade econômica para a produção de baterias. Ou seja, não me parece muito óbvio que a gente não se torne forte nesse mercado com tamanha quantidade de empresas. Se a gente abre uma linha de projeto e não aparece empresa nenhuma, tudo bem, mas isso aqui, essa figura mostra claramente o que pode ser feito. E o que é interessante, a propulsão desse projeto veio também dessa empresa CTG. Esse programa da Tupi com a BMW veio de um outro programa chamado Rota 2030, que também a gente pegou o programa Rota 2030 e está direcionando para a economia circular, que não dá só para fazer pesquisa de artigo, né? Então, finalmente, tem esse programa. Eu estava agora no evento, fazendo a apresentação no evento, e eu fui convidado por esse pessoal aqui do Grupo Petrópolis, né? O Grupo Petrópolis, assim, não é só para grande, super mega blaster empresa. O Grupo Petrópolis tem a mesma lógica para a construção das... Eu botei aqui, está errada essa figura aqui da Suzana, coloquei errado. Mas o Grupo Petrópolis fez um trabalho para a utilização de projetos de economia circular do vidro. Ele abriu a chamada, apareceram 43 projetos. Ele aprovou 27 projetos, Cecília.
Então, e assim vai, começando agora com Nestlé, começando agora também com a Energisa, outro projeto com a ExxonMobil, e as coisas vão acontecendo. O que a gente está tentando fazer é o seguinte: será que a gente consegue ter compliance para mostrar que os projetos são efetivamente feitos e não são greenwashing? Como é que você consegue provar isso? Se você rastrear o dinheiro. Todo investimento tem que ser rastreável e transparente. Se você entrar nesses projetos, a transparência do dinheiro você acha. Você não vai achar para que é o projeto. Muitas vezes, por exemplo, na Suzano, você não vai achar para que é o projeto. Na CTG, não. CTG, você vai achar o projeto. Na Eletronorte, você vai achar o projeto. Nesse programa novo que a gente vai crescer com a Eletrobras, também você vai achar o projeto. Nesses programas da Feira de Hanover, também você vai achar os projetos. Mas algumas empresas preferem mostrar ao final da rodada o seu respectivo resultado. Bom, nosso trabalho tem sido... Já estou terminando, tá? Nosso trabalho tem sido nessa linha. Vamos fazer projetos? Vamos. Sobre o que nós vamos tratar? Sobre eliminação? Sobre redução? Sobre criação de outras coisas? Sobre aumento? Enfim, para cada um desses projetos, você tem uma estratégia distinta. Mas o mais importante que eu tenho para dizer para vocês é que nenhum desses projetos pode ser feito com um stakeholder. Todos eles são com multi-stakeholders. Todos eles, se são com multi-stakeholders, você joga ping-pong ou joga frescobol. Com todos esses multi-stakeholders, você só pode jogar frescobol. O ping-pong você joga uma bola para derrubar o outro. No frescobol, você joga a bola para o outro mandar de volta. Significa dizer, bem classicamente, não existe não. Isto aqui é ruim, não vai funcionar. Testou? Está projetado para ser piloto? Responde a critérios colocados dentro dos requisitos iniciais de cada projeto? Bom, se faz isso, você está livre para fazer, porque são vários setores distintos, são vários stakeholders, e dentro da academia são muitos distintos, dentro das empresas são muitas empresas distintas. Você viu aquele projeto da bateria, Cecília? Então, não tem jeito, se você não tiver governança, você não consegue lidar, e a governança só acontece com o quê? Com transparência. Se não tiver transparência, não vai funcionar. Então, eu termino a minha apresentação aqui, mostrando essa figura aqui, que eu acho que ela retrata bem. A gente não consegue usar o programa da Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato é fenomenal, assim, mas o problema é que para um projeto da Mariana Mazzucato existir, vou dizer para vocês, a gente precisa de política de Estado. A gente não tem política de Estado, a gente tem política de governo. Então, é mais fácil para a gente trabalhar com juntando esses que querem participar e efetivamente têm resultados para compartilhar. Só que, no nosso ponto de vista, quando você começa a fazer os projetos, ele tem que gerar a necessidade de infraestrutura. Ele tem que gerar. A necessidade de infraestrutura vai fazer, se infraestrutura for um elemento pertinente dessa modificação, você vai fazer desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas, aí temos no Brasil, 9% da população brasileira está habilitada para algum trabalho técnico. 9%. 70% da população brasileira não terminou o ensino fundamental. Fundamental. Tá bom? A gente fica discutindo coisas que não são pragmáticas nesse caso aqui. Se a gente consegue mudar rotas, dá tempo de fazer um speed-up nesse desenvolvimento de pessoas. Porque quando você entra numa rota de bioeconomia, você vai ter que formar desde as pessoas que trabalham com negócios até pessoas especificamente técnicas. Só que isso é novo no mundo todo, né? Então, é uma chance grande de crescimento. Então, o desenvolvimento de pessoas é fundamental quando você percebe que aquela infraestrutura vale a pena. E daí, consequentemente, você pode desenvolver novos negócios. Porque se você tem gente que estudou e se você tem infraestrutura disponível, novos negócios ocorrem. E se você tem possibilidade de novos negócios, vai acontecer um problema, que é um problema bom, que é o quê?
regulações e legislações. Quando a gente tem necessidade de regulações e legislações, eu vejo sempre que é o menor dos problemas, porque está empurrando, está sendo empurrado. O problema é quando a gente não tem problema nenhum, porque não está acontecendo nada. Então, e consequentemente, se você tiver isso, é desenvolvimento de novas empresas, que é o nosso caso, é para isso que a gente trabalha dentro da Confederação Nacional da Indústria. Tá bom? Bom, deixa eu terminar o share aqui. Nossa, fantástica a sua exposição. Olha, estou encantada. Eu estou coordenando os 3 NITs aqui do Estado do Espírito Santo e uma das minhas missões é captação de recurso para sustentabilidade, né? E até pensar na internacionalização. Aí eu vou estudar a fundo aquela plataforma de vocês, porque é fundamental. Eu já tenho empresas que trabalham com a Suzano, com tecnologias de software embarcado, tecnologias muito interessantes. Mas, assim, do ponto de vista de propriedade intelectual, eu fiquei, assim, já que o tema sempre está envolvendo propriedade intelectual, eu tenho que trazer esse tema. São 2 perguntas. Uma, vocês têm nessa plataforma os acordos de NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, eu suponho que tenha uma forma de que todas as empresas participantes nas chamadas tenham que assinar. Outra, existem, por exemplo, você deu alguns exemplos específicos, tanto para hidrogênio verde, quanto esses últimos de chamadas que tem para inovação. Vocês fazem alguns estudos de prospecção para poder orientar quais são as tendências tecnológicas? Infelizmente, a professora Suzana Bochevir, que é uma grande especialista em prospecção tecnológica e roadmap tecnológico, então, a gente que trabalha como patente, como fonte de informação, eu trabalho justamente subsidiando essas empresas que estão investindo o seu dinheiro. E a gente vê, hoje em dia tem até, assim como tem TRL, existe o IPRL, é o Intellectual Property Readiness Level, e a gente vê uma carência muito grande e as pessoas não usam a patente como informação. Então, minha pergunta é, já que tem essas grandes missões e que a gente tem que ter subsídio para não investir e não jogar dinheiro fora, o que vocês têm nesse sentido? E aí eu abro para as outras perguntas. Obrigada. Primeira coisa, Cecília, a empresa, nesse caso, faz a chamada. E ela aprova tantos projetos. Pergunta talvez que fique e aquelas empresas que não tiveram projetos aprovados? É dela, não é da empresa que abriu a chamada. Ela tem todo o direito de sair e pertence a ela. Ela só começa a questão de desenvolver os acordos de propriedade intelectual, e aí vai muito caso a caso, né? Não existe uma regra muito bem fechada. Por exemplo, Suzano faz muito diferente do que CTG faz. Empresas de energia, elas entram geralmente com recurso da ANEEL. Empresas de petróleo entram com recurso da ANP. A Suzano não entrou com nenhum desses recursos. Então, a lógica dela de construção é diferente. A Grupo Petrópolis, a mesma coisa. Mas eles necessariamente não têm direito sobre aquelas propostas que foram colocadas na plataforma. As ICTs, elas discutem projeto a projeto, mas geralmente o que a gente tem visto nessas chamadas, Cecília, é que os projetos, acho que foi a professora ou foi o Gabriel que colocou, o professor Gabriel colocou, eu não sei bem ao certo quem foi que colocou, mas colocou em algum lugar uma plataforma, uma citação da McKinsey, né? Nós utilizamos o conceito de Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3 da McKinsey, né? Horizonte 1, dificilmente uma instituição, uma ICT, ela entra com pedido de propriedade intelectual. O Horizonte 1. Dificilmente elas entram, pelo que eu tenho visto, porque depende de empresa para empresa, relação com relação, a gente não interfere nisso, né? Agora, aquelas que entram com o Horizonte 3, ou seja, um grande percentual de risco, aí é bem forte. Por exemplo, provavelmente as empresas que entraram na área de biotecnologia para a produção de alimentos a partir da lignina e produção de
tecidos a partir da lignina, essas aí vieram intelectual forte. Então, e agora, se elas estão preparadas para a propriedade intelectual, eu não sei, Cecília. Eu não estou. Eu não estou. O meu trabalho é organizar atmosferas, né? Eu tive uma situação muito semelhante dessa dentro do IPT Open. Eu tive a honra de ser presidente lá do IPT, aqui em São Paulo, né? Durante 3 anos, e lá a gente abriu o IPT Open. E geralmente, as empresas que se instalaram lá no IPT Open, elas foram para buscar startups e pequenas empresas para buscar projetos novos. E lá, o IPT entrou fortemente para dar apoio, porque quando você vai tratar a empresa de área digital, ela faz tudo muito solo, né? Agora, empresas de biotech, empresas de desenvolvimento de materiais, empresas de hardtech, né? Essas empresas precisam dos laboratórios. Então, elas precisam utilizar a ICT para compartilhar os seus conhecimentos e, consequentemente, elas compartilham com os pesquisadores. Ali, o IPT, por exemplo, a gente até acertou pela Lei 13.243, que é o Marco Legal de Inovação, o IPT pôde ser sócio, inclusive, de startups que estavam entrando. Então, tudo depende, Cecília. Eu acho que a gente não... Essa é necessariamente uma área que nós não estamos muito maduros no Brasil, não. Isso daí é bem interessante, porque o NPI tem um radar tecnológico e ele geralmente se preocupa de ter estudos até setoriais, então poderiam até pensar da CNI. Radar tecnológico, sim. Isso. Desculpa, lá na CNI nós temos o Observatório da Indústria também. Tá. O Observatório da Indústria tem todas as plataformas e a gente usa muito teoria de redes. A gente trabalha muito mais com teoria de redes para ver cenários adjacentes. E trabalha muito com CGE ali do lado também para fazer as análises. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta que, por enquanto, assim, foram sempre acrescentando e colocando alguns comentários, mas não estou vendo perguntas específicas. Se alguém quiser abrir o microfone... Gabriel, que eu tenho, Cecília. Pode, por favor, pode se manifestar. Parabéns, Jefferson, pela apresentação. Parabéns você, amigo, pela apresentação. Não, qualquer coisa boa, putz, grila. Dentro dessa pergunta que a Cecília fez sobre a assinatura dos NDAs, imaginando que os projetos aprovados, tá? Já estamos numa fase mais avançada, os projetos aprovados e como é o compartilhamento de titularidade, caso haja patentes envolvidas, pedidos de patente, esses pedidos são compartilhados, são com as empresas abrem mão ou elas pagam pelo desenvolvimento? Como é que é feito isso? Tudo compartilhado, Gabriel. Porque o que a gente quer é gerar nova empresa, né? Então, uma das características principais é que se o desenvolvimento está acontecendo e tem uma startup ou uma pequena e média empresa envolvida, o nosso objeto é fazer com que ela exista dentro de um meio. Então, nosso objetivo principal é fazer que tudo seja compartilhado. Agora, se eu disser para ti que... É aquilo que eu estou te dizendo, cara, assim, ó, não é uma área específica. O setor de energia, o setor de petróleo é solto. É solto. Você tem o caminho muito simples no desenvolvimento dos processos. Quando ele é fechado, tipo esse Suzano, entrar um Nestlé agora, esses aí, o processo é bem fechado entre eles. Então, a gente não tem muita autonomia sobre isso. Não existe uma... Está picotando a sua voz. Não estou conseguindo ouvir. Sim, Jefferson, é mais fácil tirar só a câmera para poder ter uma conexão um pouquinho melhor. E se não tiver mais nenhuma pergunta,
Aqui, a Priscila Roen dos Santos. Tem uma pergunta aqui do professor. Aqui, a Priscila, isso é a Priscila. Isso. Essa questão da energia, gente, é muito serendipity. Essa questão da energia é muito acaso, é impressionante. Aqui nas câmeras aqui. Vocês sabem que o maior produtor de álcool é aqui no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. A produção de cerâmica Você me escuta, Cecília? Não? Não, a conexão está falhando um pouco, está um pouquinho falhando muito. fraca. Então, deixa. Assim, ó, tem o potencial de cana-de-açúcar, de resíduo de cana-de-açúcar, junto com o potencial de produção de cerâmicas no interior de São Paulo, é absurdo. O que a gente fez, um matchmaking entre os dois. Então, para a produção de biorrefinaria, para a produção de energia. No interior da Bahia, a produção de também tem sido muito forte na produção. Só para vocês terem uma ideia do potencial que tem de geração com a geração de energia a partir de resíduos da agricultura, uma indústria de cerâmica ela tem necessidade de um potencial de energia de em torno de 15 megawatts. Com 1 megawatt, você abastece 1.000 casas. Então, uma simples fábrica de piso, esse piso que você tem na tua casa, uma simples fábrica, ela precisa de uma potência instalada de 15 megawatts. Você geralmente traz gás da Bolívia para isso, sendo que você tem do lado ali cana-de-açúcar, o resíduo da cana-de-açúcar, a capacidade de geração de 10 vezes isso. Então, agora com a Anfacer e com a Associação Nacional de Produtores de Cana-de-Açúcar, a gente está montando a mesma coisa, montando ali em Rio Claro essa usina para geração de energia. E daí tem uma longa discussão, Cecília, que poderia ser feita com lixo, né? Com lixão. Mas isso aí é outra história, é mais complicado porque envolve um aspecto social muito grande, difícil de se falar. Mas em termos tecnológicos, tem um baita potencial. Sim, nessa parte realmente, e até as tendências tecnológicas, né? Porque eu fui visitar em Portugal as usinas de reciclar de resíduos sólidos, e eles produzem, às vezes, energia, mas queimando. E, atualmente, a tendência é lixo zero, então, não fazer mais a queima. Então, enfim, são tendências que, às vezes, fogem um pouco do escopo. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito enriquecedor, foi maravilhoso, e acho que hoje o dia foi perfeito. E se tiver alguma outra consideração final, fique à vontade para fazer, caso contrário, a gente pode dar para encerrado. Eu sei que o senhor tem um compromisso, né? Não, muito obrigado, uma honra estar com vocês aqui, afinal de contas, tem 82 pessoas aqui nessa sala. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada. Já chegamos a mais de 90. Flutuou, algumas pessoas já se retiraram. Isabela, quer fazer as palavras finais, por favor? Não, só queria agradecer, foi tudo muito interessante, agradecer os palestrantes, os Gabriel, Jefferson, acho que a Suzana e a Cecília já saíram, né? E a você também, Cecília, pelo line-up aí que você fez, que está sensacional. Então, que bom. Bom, a gente vai ter formulário de satisfação, eu acho que o Silvano deve estar colocando o link daqui a pouco, e a gente se encontra amanhã às 9. Muito obrigada. Sim, até amanhã. Amanhã vai ser o tema de bioeconomia e depois finanças sustentáveis. Tenha um excelente dia, até amanhã.